Alguma vez parou para pensar como uma máquina pensa para resolver um problema? Tipo, como o GPS encontra a melhor rota no meio do trânsito? Pois é, não é mágica não. É um processo bem sistemático chamado busca. E esse processo, olha, é a base, o coração de muitas aplicações de inteligência artificial que a gente vê por aí. Para a gente entender como a IA realmente bota a mão na massa para resolver problemas, vamos fazer uma jornada. Primeiro, a gente precisa definir o que é exatamente um problema na língua das máquinas. Depois, vamos explorar como funciona esse tal processo de busca, começando pelas estratégias mais básicas, as cegas, e depois partindo para as mais espertas, as informadas. E no final a gente amarra tudo para ver por que isso é tão fundamental. Bom, tudo começa aqui. Antes de um agente de IA sair procurando uma solução, ele precisa entender qual é a missão. Então, como é que a IA entende que ela tem que fazer? A resposta está numa definição bem formal, bem estruturada do problema. Um agente de resolução de problemas, na sua forma mais simples, segue um ciclo de 3 etapas. Primeiro, ele formula o objetivo e o problema, depois ele busca uma sequência de ações para resolver, e aí, por fim, ele executa essa sequência. Simples assim: formular, buscar, executar. E para traduzir um desafio do mundo real para uma linguagem que o computador entenda, a gente precisa desses 5 componentes aqui. Eles são a receita do bolo. Eles pegam um desafio que parece vago e transformam num quebra-cabeça estruturado que uma máquina consegue, de fato, resolver. E esse quebra-cabeça clássico é um exemplo perfeito. Pensa comigo, o estado inicial é como as peças estão embaralhadas. As ações são os movimentos possíveis, deslizando uma peça para o espaço vazio. O teste de objetivo é checar se as peças estão na ordem certa. E o custo? Bom, o custo é simplesmente o número de movimentos que a gente fez. Tudo bem definido. Ok, com o problema todo definido, o agente de IA pode finalmente começar a sua exploração. É como se ele começasse a desenhar um mapa de todos os caminhos possíveis, de todas as sequências de ações, para tentar encontrar uma que chegue no objetivo. E esse processo de mapeamento cria o que a gente chama de árvore de busca. A raiz dessa árvore é o nosso ponto de partida, o estado inicial. Cada galho é uma ação e cada novo nó na árvore é um novo estado que a gente alcança. Para não se perder nesse mapa gigante, o agente precisa saber quais caminhos ainda não explorou. Ele usa um conceito chamado borda, ou fronteira. É como se fosse a linha de frente da exploração. É a partir dessa borda que o algoritmo decide, qual caminho eu vou investigar agora? E aqui tem um pulo do gato super importante. A diferença entre a busca em árvore e a busca em grafo. A busca em grafo é mais esperta. Por quê? Porque ela tem memória. Ela lembra os lugares por onde já passou. Isso evita que ela fique andando em círculos, presa em loops, o que a torna muito mais eficiente. Certo. Agora vamos ver como um agente de fato explora essa árvore. A primeira abordagem é a que a gente chama de busca cega. Imagina que o agente está num quarto escuro. Ele não tem nenhuma informação extra para guiar os passos dele, só a definição do problema. Ele só conhece as regras do jogo e mais nada. A busca em largura, ou BFS, é bem metódica. É como explorar um labirinto dando um passo em todas as direções possíveis, depois 2 passos em todas as direções e assim por diante. Ela é sistemática, é paciente, não tem pressa. A grande vantagem dessa abordagem é que ela sempre vai encontrar a solução mais curta, se ela existir, claro. Ao explorar camada por camada, nível por nível, ela nunca se aprofunda demais num caminho que pode ser ruim antes de checar outras opções mais curtas. É uma garantia de otimalidade em termos de número de passos. Cada estratégia cega tem um jeitão diferente de funcionar. A busca em largura, como a gente viu, é ótima para achar o caminho com menos passos. Já a busca em profundidade é mais apressada. Ela mergulha fundo num caminho até o fim, o que pode achar uma solução rapidinho, mas quase nunca a melhor. E tem também a busca de custo uniforme, que é especialista em achar o caminho mais barato, que não é necessariamente o mais curto. Agora, olha só, nem tudo são flores. Essa tabela mostra o preço que a gente paga. Estratégias como a busca em largura garantem a melhor solução, mas o custo disso em tempo e memória pode ser gigantesco, ele cresce exponencialmente. O que isso quer dizer na prática? Que para um problema um pouquinho mais complexo, o computador pode levar uma eternidade para achar a resposta ou pior, ficar sem memória no meio do caminho. É um problema sério. E essa lentidão toda da busca cega nos leva para uma solução bem mais elegante, a busca informada. A ideia aqui é dar uma dica para o agente. A gente usa uma heurística, que nada mais é do que um palpite bem informado para guiar o agente na direção certa, em vez de deixar ele tateando no escuro.
O coração da busca informada é exatamente essa função heurística. Ela funciona como uma bússola, dando uma estimativa de quão perto um estado está do objetivo. Por exemplo, num problema de achar uma rota, a heurística poderia ser a distância em linha reta até o destino. Não é o caminho real, mas é uma ótima pista. Uma primeira tentativa com essa ideia é a busca gulosa. Ela é, gulosa. Ela simplesmente segue a heurística cegamente, sempre escolhendo o caminho que parece mais promissor. É rápida, mas pode ser facilmente enganada. É como tentar subir uma montanha sempre pelo caminho mais inclinado. A chance de parar num pico menor achando que chegou no topo é bem grande. E isso nos leva finalmente ao grande herói dessa história, o algoritmo de busca A Estrela. A genialidade dele é combinar o melhor de dois mundos. Ele olha o custo real para chegar até um ponto, que é o G de N, e soma com o custo estimado para chegar ao objetivo a partir dali, o nosso H de N. O A Estrela funciona tão bem porque ele faz um balanço perfeito entre o que já foi gasto e a melhor estimativa para o futuro. E a grande mágica, a grande garantia é, desde que a nossa estimativa, a nossa heurística, seja otimista, ou seja, nunca superestime o custo real, o algoritmo A Estrela vai encontrar o melhor caminho, sempre. É uma promessa. Bom, vamos agora juntar todas as peças e entender por que esse conceito de busca é tão, mas tão poderoso. Se a gente pudesse resumir tudo, seria assim. Ao traduzir um problema para uma linguagem formal e aplicar um algoritmo de busca, principalmente o informado como o A Estrela, um agente de IA consegue de forma metódica encontrar soluções para tarefas que são incrivelmente complexas. Esse processo, que parece tão simples na teoria, é na verdade a rocha, o alicerce de incontáveis aplicações em inteligência artificial. De jogos à logística, de robótica a planejamento, a busca está em todo lugar. É de verdade um dos pilares de toda a área. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se a gente pode transformar quase qualquer problema em um problema de busca, quais são os grandes desafios que a humanidade vai conseguir resolver com essa ferramenta tão poderosa? Fica aí o pensamento.